A primeira coisa que eu queria levantar, eu resgatei essa passagem do Michelet. O Michelet foi um revolucionário da época da Revolução Francesa, em que ele fala sobre como na época da Revolução Francesa as mulheres foram afastadas da vida pública, mas eles tinham esquecido que elas têm mais direito a ela do que ninguém. O homem só arrisca sua vida, a mulher traz consigo seu filho, ela está muito mais interessada em se informar e se precaver. Chamadas ou não, elas tomarão parte vivamente das festas da federação. Isso demonstra o quanto a gente teve de avanço ao longo das décadas e das centenas de anos, mas ao mesmo tempo o quanto a gente ainda precisa se letrar e entender como é que a gente vai lidar com as questões de participação política das mulheres no processo eleitoral. E isso tem aumentado, porque agora no século XXI, nós tivemos avanços fundamentais para a garantia da, da participação política das mulheres. No âmbito da legislação brasileira, a gente ampliou que era o voto censitário previsto para as mulheres no Código Eleitoral de 65, foi uma vitória importante, sufrágio feminino, porém, ele era circunscrito a algumas mulheres, e com a Constituição Federal de 88, a gente estabeleceu isso de forma universal para que todas as mulheres tivessem condição de acessar o direito de eleger e de serem eleitas, né? Além disso, na Lei das Eleições, a 9.504, a gente tem o estabelecimento das cotas de gênero, mínimo de 30% e máximo de 70% por gênero, esse instrumento, ele é um instrumento importante de acesso ampliado às candidaturas e também de financiamento proporcional, né? Que localizar isso em conjunto com qual é o financiamento eleitoral que a campanha vai receber foi uma vitória que a gente teve nos últimos anos, para poder garantir que as campanhas de mulheres fossem campanhas realmente competitivas. Então, não tem como não ter uma campanha competitiva se ela não tem garantia financeira, se ela não tem estrutura, né? Além disso, nós temos a Lei 14.192 de 2021, que vai falar sobre combate à violência política de gênero e que introduz também outras questões do ponto de vista do assegurar a participação política eh, das mulheres. E na lei dos partidos políticos, nós temos a garantia dos 5% do fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, que é destinado para a formação de quadros femininos do partido. E isso é um tema, é uma questão muito importante para quando a gente está falando de participação política das mulheres, porque a mulher na política não é apenas você acessar o espaço legislativo, mas também ter condições de, por exemplo, se estabelecer num espaço de direção partidária com as suas opiniões e com as suas posições políticas realmente garantidas, né? Além disso, no direito internacional, a gente tem que a igualdade de formal de participação na política pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem o direito, a garantia universal de direitos políticos no Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. Nós temos no artigo 7º da CEDAW, a eliminação da discriminação contra mulheres na vida pública e política, ou seja, há uma obrigação do Estado brasileiro a adotar medidas de promoção da participação feminina, visto que nós temos incorporado na nossa a legislação pátria a CEDAW, assim como na Convenção de Belém do Pará, que já em 94 reconhecia a existência da violência política de gênero. Na plataforma de Pequim, se apresenta um compromisso internacional para aumentar a presença feminina no poder, e na Agenda 2030 da ONU, nos objetivos 5 e 16, a gente tem
a necessidade de garantir a igualdade de gênero, mas as instituições estarem de forma mais inclusivas, ou seja, mais uma ferramenta do direito internacional para a gente, para estimular políticas nacionais de equidade, né, no âmbito da política institucional. Mas se a gente quer mais mulheres na política, o que a gente não pode fazer? E isso é o fundamental para a nossa atuação quando a gente for orientar, sejam as candidatas, sejam os partidos políticos, inclusive, aonde essas candidatas estão. Se a gente quer realmente que isso faça a diferença, tem, obviamente, o que não deve ser feito, em especial pelos partidos políticos, nesse processo. O primeiro de todos eles, e a Júlia vai se deparar melhor com ele, que é a fraude à cota de gênero, que é uma forma, inclusive, de violência política de gênero, que basicamente é o processo dos partidos lançarem candidaturas laranjas, que não vão ter nenhuma estrutura financeira ou eleitoral para fazer para fazer a sua disputa no cenário eleitoral, né? Assim como é, quando a gente está falando de um processo de dobradas, que nem a gente tem ano que vem, que a gente vai ter dobradas de deputado federal e deputado estadual, muitas vezes pode aparecer como aquela candidata só podendo dobrar com um candidato X para que aquele dinheiro que ela vai receber seja destinado em santinhos e afins que vão ser da dobrada específica, ela não pode dobrar com outras candidaturas, mesmo sendo do mesmo partido. Isso configura fraude à cota de gênero também. Quando se nega recursos financeiros e estrutura de campanha, isso é algo que não deve ser feito também, porque isso é uma forma de afrontar o processo de participação política e de ampliação da participação política da, das mulheres. Então, não deixar de destinar, é preciso garantir a destinação dos 30% do fundo eleitoral e 5% do fundo partidário às mulheres, conforme está já em decisão do STF e do TSE. Não deixando, garantir, e aí é parte de estrutura de campanha, o acesso à propaganda eleitoral gratuita, porque isso também é uma forma de dar visibilidade e garantir estrutura de disputa para aquela campanha feminina, e não omitir apoio logístico e de visibilidade às candidaturas femininas, ou seja, é, você vai ter o palanque do candidato ao governador, ao Senado, à presidência. É necessário garantir, em termos de igualdade, o acesso a candidaturas femininas nesse espaço, que é um espaço de visibilidade. Por exemplo, né, não dá apenas para que se garanta apenas que figuras públicas masculinas estejam naquele espaço, né? Além disso, um outro tema, para além do que a Júlia vai tratar, é a resistência a políticas de inclusão e capacitação. Isso significa o quê? Quando o partido resiste, por exemplo, a financiar a partir dos 5% do fundo partidário a formação de quadros femininos, ele está resistindo a políticas de inclusão e capacitação. Quando ele não pensa em formas de garantir na sua estrutura diretiva mais mulheres para pensar o programa daquele partido, para poder pensar a intervenção que aquele partido terá, não apenas no processo eleitoral, mas nesse processo anterior ao processo eleitoral, é também algo que a gente precisa localizar e que precisa ser modificado. Até porque, para a construção de figuras públicas, passar pelo processo de ser direção partidária, passar pelo processo de ter formação dentro do viés da concepção política de determinado partido, ele ajuda também a capacitar e a formar essa mulher para a vida pública e para a disputa eleitoral, né? E também a gente não pode desconsiderar a fiscalização e a jurisprudência eleitoral. Em geral, a gente tem visto diversos partidos recorrendo cada vez mais e ignorando as decisões do TSE sobre fraude à cota de gênero,
sobre manipulação de registros de candidatura, quando, inclusive, também alegando que há falta de mulheres, que eles não conseguem cumprir a cota por conta deste argumento. E a gente já tem jurisprudência na Justiça Eleitoral que se coloca contra esse tipo de argumento, então é preciso ficar alerta quando vai tanto orientar aquelas candidatas que a gente vai assessorar, que a gente vai fazer a consultoria jurídica, mas também os partidos políticos sobre essas questões que não se deve fazer, porque senão a multa pode vir muito forte, né? Bem pesada. E aí, a gente entra na parte de quais são as boas práticas para estimular a participação política das mulheres, né? E isso é importante pontuar, porque nesse exato momento a gente está discutindo lá no Congresso Nacional o novo Código Eleitoral. E dentro desse novo Código Eleitoral, ao mesmo tempo que a gente tem propostas que avançam na perspectiva de garantir a participação política das mulheres no legislativo, há também a tentativa de se acabar com algumas das ferramentas que a gente já tem consolidada que já nos ajudam a avançar, né? É bom lembrar que a gente é um pouquinho mais de 17% hoje de parlamentares na Câmara Federal, né? Sendo que nós somos metade do eleitorado brasileiro. E ainda hoje tem quem diga que para acabar com o debate da fraude eleitoral é preciso acabar com a política de cotas, quando na verdade a gente precisa avançar nas ferramentas de participação política. Uma delas está sendo debatida agora, que é a reserva de vagas dentro das dentro das casas legislativas, o que mudaria de forma brutal, inclusive, o cenário de muitas casas legislativas no país, o que seria um avanço importante para nós mulheres. E aí, o que, que a gente deveria fazer, né, ao orientar? Primeiro, é preciso cumprir e fortalecer as cotas de gênero. Então, garantir o mínimo dos 30% das candidaturas femininas nas eleições, estimular, inclusive, que esse percentual de 30% ele seja ampliado, não seja usado apenas para bater uma meta e dizer que cumpriu, mas que ele seja ampliado dentro das listas partidárias, planejar previamente o lançamento de candidatas, evitando improvisos de última hora, que é o que acontece muito, né? Incentivar que lideranças femininas em cargos majoritários e não apenas nas proporcionais. Isso também ajuda a você construir figuras públicas com mais peso na política, e aí, na hora que você for disputar outros cargos, isso também vai se justificar junto no investimento de capacitação e ampliação de quadros femininos para a representação daquela legenda no pleito eleitoral. Além disso, garantir um financiamento justo e transparente, isso significa destinar o percentual do fundo eleitoral e partidário para o que deve ser feito, então, fundo eleitoral para financiar as campanhas e os 5% do fundo partidário para capacitação e formação de quadros femininos dos partidos, implementar mecanismos internos aos partidos de controle e transparência para que as candidatas tenham acesso real aos recursos, né, que muitas vezes a gente tem acordos que acabam fazendo que as candidatas não consigam ter autonomia financeira aos repasses que elas têm direito do fundo eleitoral, entendeu? Oferecer a assessoria contábil e jurídica para apoiar as campanhas destas mulheres, porque também muitas vezes a maioria das campanhas, quando ela não tem isso, elas não vão ter votos e afins, elas ficam a ver navios, então pode entrar aí um processo de não prestação de contas, ou então que possa até mesmo causar uma inelegibilidade e dificultar a vida dessa mulher mais lá para frente, né? E que é importante ser cuidado. Quando a gente está falando de participação política das mulheres, a gente precisa pensar antes, durante e depois do processo eleitoral, por conta do que significa
o fato da gente estar num cenário que é um cenário muito masculino, um cenário que poucas vezes entende a diferença entre homens e mulheres e como eles se recolocam no campo profissional e afins, e que tudo isso precisa se preocupar, né? Quando a gente não tem essa assessoria contábil e jurídica, a gente pode abrir uma brecha ali para, por exemplo, ter problema de prestação de contas, ter problema, qualquer outro problema nessa candidatura que possa inviabilizar, por exemplo, essa mulher passar num concurso público, dar continuidade à sua vida, etc, etc. E isso precisa levar isso em conta. Promover a capacitação e formação política, ou seja, investir em escola de formação política feminina, tem 5% do fundo partidário para garantir isso, entendeu? Oferecer cursos de oratória, fazer a articulação para saber como é que usar as plataformas digitais, para pensar qual é a melhor forma de construir o seu próprio marketing político, qual é a legislação eleitoral que está amparando aquele pleito, o pleito daquele ano, para que ela não cometa irregularidades e não tenha que arcar com alguma multa ou com uma possível inelegibilidade, entendeu? Criar mentorias internas aos partidos, conectando lideranças mais experientes com novas candidatas e fazendo esse diálogo acontecer para ter essa formação continuada de quadros femininos durante durante todo o processo. Como eu falei, pensar a participação política de mulheres, ele não pode ser apenas para a gente correndo fazer o DRAP ali durante o ano eleitoral, mas sim antes, durante e depois das eleições, para formar quadros cotidianamente que tenham capacidade eleitoral para fazer a disputa no mesmo patamar que quadros masculinos já têm, né? É, a gente ampliar a presença de mulheres nas estruturas partidárias. Então, por exemplo, há muitos partidos que já fazem a experiência de ter cotas dentro de diretórios e executivas partidárias, ou então de ter ferramentas que vão estimular que as mulheres ocupem cargos de decisão, como estratégicos, como presidência de partido, secretaria-geral, coordenação de campanha, e promover debates internos de formação sobre igualdade de gênero para poder se entender e intensificar a importância de se ocupar esses espaços de uma forma continuada, né? Além disso, dar a visibilidade estrutural para campanhas políticas, ainda mais que a gente está entrando em 2026, né? Evitar em colocar as mulheres em pautas secundárias ou aquelas pautas apenas sociais, estimular que as mulheres e essas candidaturas atuem em todas as áreas que se pensam da sociedade. Então, que se pensa na economia, na segurança, na infraestrutura, qual é o projeto que essa candidatura está apresentando para ter grandes temas da política, né? Porque isso é uma forma também de ampliar a formação política das mulheres, né? E incentivar alianças políticas que ampliem a presença de mulheres em chapas majoritárias e proporcionais. Essas são boas formas que a gente tem para poder garantir mais participação política das mulheres e evitar problemas como violência política de gênero, fraude à cota de gênero e outras questões que a gente está acostumado, que tem tornado volumoso o processo eleitoral, em especial na justiça eleitoral. A gente tem visto cotidianamente se avolumar processos relativos a estas questões.